Olá, tudo bem? Pastor Wesley da Igreja Batista Nordeste, muito obrigado por tomar do seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Estamos falando sobre uns encontros pessoais com Deus do passado. Aprendendo de personagens da Bíblia, quem Deus é, quem nós somos, as nossas lutas, nossas fraquezas, como Deus responde à nossa desobediência, ou à nossa fé, as promessas de Deus, várias coisas. Há muito que nós podemos aprender por meditar, por dar uma olhada nesses encontros entre pessoas e Deus. E hoje vamos dar uma olhada a um encontro interessante e triste. Porque muitas vezes, na palavra de Deus, depois de um encontro com Deus, as pessoas ficam se maravilhando do poder e a majestade de Deus. Às vezes a fé deles é mais forte. Às vezes eles estão animados em cumprir ou seguir as instruções que Deus os deu. Muitas vezes as pessoas ficam traumatizadas, mas com a intenção de reverenciar a Deus. Eu não posso acreditar. E vemos isso muito nas Escrituras. Pessoas que houve um grande impacto no coração, na vida deles, por um encontro com Deus, que a vida deles depois ficou totalmente diferente, sendo um ser transformados. Mas o encontro de hoje não é assim. Esse encontro é triste porque uma pessoa conversava com Deus e mesmo assim saiu decidido. Não quero ouvir a voz de Deus, não quero conhecer a Ele, não vou fazer o que Ele pede, eu vou fazer as coisas do meu jeito, não me importo demais. Triste isso. E por ter recebido a oportunidade de estar na presença de Deus e conversar com o Deus do universo, e ainda assim continuar no erro, as consequências ficam ainda mais fortes nessa situação. Gênesis, capítulo 4. Gênesis 4, vamos ler os primeiros 16 versículos. Uma história aqui. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Pai Celestial, por favor, abençoe a Tua palavra. Ensine, por favor, os ouvintes e nos ajude a não seguir o mesmo erro e rebelião e coração endurecido
de Caim. E eu te peço tudo no teu santo nome. Amém. Um dos encontros mais tristes, como eu falei, é esse encontro aqui entre Caim e Deus. Adão e Eva tinham sido expulsos do jardim de Éden. Eles, depois, criando a família, o primogênito foi Caim. E quando a Bíblia fala, no versículo 1, que Eva deu nome a ele de Caim, dizendo, alcancei do Senhor um homem. O significado daquelas palavras, se estudamos, é que ela pensava, lembra aquele promessa de Deus, que o descendente da mulher ia ferir a cabeça da serpente, que a vitória ia chegar ao ser humano através do descendente dela. E quando Caim nasceu, ela pensava, ele é homem. Eu alcancei aquele homem que o Senhor estava prometendo. Depois nasceu Abel também. E vemos nessa família 2 filhos que com certeza ouviram a história da queda dos pais deles. Eles ouviram sobre o sacrifício. Eles também, obviamente, seguiram o exemplo dos pais. E quando o dia chegou que eles queriam se aproximar a Deus, que eles queriam oferecer um sacrifício, um holocausto a Deus, chegando até o lugar onde eles iam ofertar a Deus, o menor, o Abel, ofereceu um animal, seguindo o padrão que Deus tinha deixado em Gênesis 3. Mas Caim, ele queria fazer outra coisa. E ele queria fazer do jeito dele. Ele não se importava em seguir o mesmo padrão que Deus deixou. Ele não se importava em refletir o simbolismo do sacrifício que Deus providenciou. Ele disse, bom, eu vou me aproximar a Deus, mas eu vou me aproximar do jeito meu. Eu vou mostrar a Deus o que eu consigo, as coisas que eu tenho lavrado para realizar. Eu vou dar a Deus uma oferta da minha obra, do meu labor. E Deus rejeitou. Imagine isso. Estudando, trabalhando, e você chegando ao altar pensando, agora é a minha oportunidade, agradecer a Deus e ter comunhão com Ele. E quando Ele oferece, Deus não responde. Imagine pensando, Deus vai gostar do que eu vou dar a Ele, e Deus dizendo, não quero isso não. Não me interesso. Depois de tanto trabalho, depois de tanta força, esperando o tempo, cuidando das plantas e o jardim, a horta e todo. E Deus completamente rejeitou o sacrifício de Caim. Imagine pensando, eu estou fazendo bem? Deus é um só. Todos os caminhos levam para Deus, né? Eu posso adorar a Ele do jeito meu? Deus vê o coração, Ele vê o meu coração e eu tenho trabalhado muito, então Ele vai aceitar essa oferta porque Ele conhece meu coração, eu estou tentando fazer o meu melhor. E quando você chega a Deus com o seu merecimento, a sua justiça, a sua obra, e você oferece a Deus, e Deus diz, não quero isso não. E Deus dando as costas ao sacrifício de Caim, aqui. Imagine a confusão, a ira, os ciúmes, o desencorajamento, o desânimo, até talvez rebelião, raiva contra Deus no coração da pessoa. Imagine o que estava acontecendo no coração de Caim, o que estava acontecendo, o que estavam os pensamentos da mente dele, quando Deus chegou a ter um encontro pessoal com Caim. Ele chegava ali para conversar com Caim. E ele queria ajudar Caim e corrigir o Caim para trazer ele de volta para Deus. Mas em Gênesis 4 vemos um fim triste de uma vida que era para ser uma vida de um homem com relacionamento com Deus. E não aconteceu. A primeira coisa foi os requisitos de Deus.
Deus tinha deixado um padrão. Deus, o que ia oferecer um sacrifício, se ia seguir o padrão bíblico, o padrão divino, tinha que ser um cordeiro, um animal inocente, puro, limpo. Tinha que oferecer um sacrifício, um holocausto de sangue. Não ia derramar o sangue daquele animal quando matava o animal. E eles iam oferecer um holocausto para o pecado deles. Vemos isso no futuro, em Êxodo 12, vemos Deus instituindo. Não foi Moisés, foi Deus que instituiu a Páscoa. Aquele memória, dia sagrado com o povo de Israel. Quando eles tomaram aquele animal inocente, mataram, derramaram o sangue do animal e daí eles colocaram o sangue lá nos lados, em cima da porta da casa. E quando o anjo do Senhor veio ali, o anjo da morte, quando ele veio e passava na frente da casa, se ele viu o sangue, ele passava. Ele não ia entrar naquela casa. E esse foi simbólico, a mesma coisa que Deus fez em Gênesis 3 e a mesma coisa que era para Abel e Caim fazer na vida deles também. Quando eles queriam se aproximar a Deus, era necessário seguir o padrão que Deus deixou, um sacrifício. E o plano de Deus foi assim. Em nenhum lugar a Bíblia diz que Deus demandava aquele dia um sacrifício de Caim e Abel. A Bíblia não diz que Deus dizia a eles, olha, na quinta-feira eu quero ver o sacrifício, tá? Traz o holocausto, semana que vem, não esqueça. Quando eles queriam se aproximar a Deus, a vontade de Deus era, quando você está pronto, venha conforme o padrão certo. E Deus ia aceitar de bom grado da vontade deles. Era um ato voluntário de adoração e louvor a Deus. E admissão que Deus era santo e o homem não. Esse foi o plano de Deus. Esses foram os requisitos. Depois vemos a rebelião de Caim. Porque Caim, conhecendo o padrão, ele não seguiu. Ele decidiu não seguir o padrão. Ele se decidiu que ele ia se aproximar a Deus do jeito dele. Isso é um grande problema que vemos até hoje também. Há muitas pessoas neste mundo que dizem que eles creem em Deus, que eles têm fé, que eles acreditam no Deus da Bíblia, Há pessoas que eles temem a um ser celestial da invenção deles. Há pessoas que dizem, eu creio em Deus. Mas eles não têm nenhum interesse em se aproximar a Deus conforme as Escrituras, como a Bíblia nos ensina. Há pessoas que eles querem se aproximar a Deus se justificando a si mesmo, a Deus. Eles querem mostrar a Deus que tão bons eles são. Eles querem mostrar a Deus que tão santo eles são. Todas as boas obras, todos os merecimentos, todos os rituais que eles observam e os cerimônios que eles fizeram e todas as práticas que eles realizam, eles querem mostrar tudo isso a Deus pensando, não sei, que isso vai impressionar a Deus? Há muitas pessoas hoje em dia que têm a mesma rebelião de coração que Caim tinha. Eu quero me aproximar a Deus do jeito meu. O livro de Romanos, capítulo 10, se você queria olhar, você poderia olhar esse versículo. Romanos 10, 3 diz, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Naquela passagem, Paulo estava falando sobre esses israelitas, que eles queriam estabelecer sua própria justiça. Há pessoas no nosso mundo que querem mostrar a Deus, olha, eu mereço salvação, eu mereço comunhão com Deus. Olha todas as minhas boas obras, olha a minha sinceridade, olha que eu não vivo como fulano, como fulana, eu sou melhor. Mas essa é, nos olhos de Deus, rebelião. Você não pode estabelecer a sua própria justiça como um Deus todo santo. A sua justiça nunca será suficiente. E Caim, ele tomou uma decisão. Eu sei o que meus pais fizeram. Eu sei o que Abel fez. Eu sei o que Deus espera, mas
eu vou aproximar a Deus e ele tem que me aceitar do jeito que sou. Ele tem que aceitar esse holocausto do meu jeito. E ele ia obrigar a Deus a concordar com ele. Isso nunca vai acontecer. E por isso vemos a resposta de Deus à rebelião de Caim. A terceira coisa que vemos foi a resposta de Deus quando Caim chegou e ofereceu, ele recusou o sacrifício de Caim. E há pessoas que pensam, eu estou seguindo, eu vou fazer esse ritual, eu estou fazendo esse cerimônio na minha vida ou na minha igreja, eu estou tomando a ceia do Senhor, eu me batizei, eu dou meu dízimo, a minha oferta, eu faço tantas coisas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu acendo uma vela para minha avó, eu vou à missa todas as semanas, eu estou orando todos os dias, e por todas as coisas que eu faço, eu acho que Deus tem que me deixar entrar na presença dele. Não. Não é o seu sacrifício que Deus quer. É obediência ao padrão bíblico. Há pessoas que eles pensaram, eu vou fazer a coisa certa. Mas eles nunca estabeleceram o coração certo primeiro. Um ato, um ritual, um sacrifício isolado na sua vida não vai adiantar nada com sua posição com Deus, seu estado com Deus. 1 Samuel 15, versículo 22, o profeta falou isso para Saul, o rei Saul. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Há pessoas que pensam pelos seus atos religiosos, eles vão conseguir a graça ou amor de Deus. Isso não é verdade, nunca funciona. Saul queria fazer uma coisa boa. Eu vou oferecer sacrifícios a Deus, mas ele nunca fez a coisa certa, que era primeiramente obedecer a palavra. Há pessoas hoje que pensam que por ser membro de uma igreja, você vai para o céu. Não funciona assim. Jesus Cristo, ele falou, temos que nascer de novo. Ele falou a um homem religioso, Nicodemos. Falou para Nicodemos, um homem rígido, praticante da fé dele, religioso, zeloso, boas obras de um lado para o outro. E Jesus Cristo olhou para Nicodemos, que humanamente falando poderia se justificar. E Jesus falou, você precisa de um novo nascimento. Sendo o ser que você é agora, não será suficiente. E há muitos que hoje em dia continua com dificuldade de entender. Pela sua obra você não consegue obter misericórdia. Você não vai conseguir aceitação por Deus pela sua justiça. Só a justiça de Jesus Cristo é suficiente. Quem crê não está condenado. Não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Jesus falou isso. Quem tem o Filho, tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho, não tem a vida. Mas Senhor, eu fui batizado. Mas você não tem o Filho. Mas eu tomei a ceia do Senhor, a Santa Ceia. Eu estava ali cada vez que eles observaram. Mas você não tem o Filho. Mas eu dei dízimos e ofertas e ajudei os pobres. Eu nunca adulterei contra minha esposa, contra meu marido. Mas se você não tem o Filho, não adianta. Tentar estabelecer a sua justiça nunca será suficiente. Deus recusou. A resposta de Deus, ele recusou o sacrifício e depois ele tentou se reconciliar com Caim. Ele se aproximou a Caim dizendo, Caim, qual é o problema? No nosso texto, vimos aqui ele conversando com Caim, tentando animar Caim. Caim, volta a fazer a coisa certa. E aí vamos conversar, podemos ter comunhão se você se aproxima a mim da forma correta. A sua fé não pode estar em você. A sua fé tem que estar no sacrifício inocente. Ele explicou qual foi o problema. Ele falou para Caim como consertar o problema. E ele prometeu a Caim, e se você faça, não será aceito. Você não vai ter domínio sobre seus irmãos. Caim, segue as instruções. Segue o padrão, Caim.
Essa foi a resposta de Deus. Mas vemos, quarta coisa, a raiva. A raiva de Caim. Em lugar de se humilhar e se submeter a Deus, ele procurou conversar com Abel. Não sabemos o conteúdo da conversa. Só sabemos que durante aquela conversa, ele se enfureceu, ele se irou e se levantou contra o seu irmão e o matou. Em raiva, ele matou um membro da família. Não foi um inimigo dele? Não foi um traidor? Não foi um enganador? Seu próprio irmão, que era um irmão obediente. E em raiva, ele matou. Olha, há pessoas hoje em dia que pensam se nós podemos tirar todas as armas do mundo, vamos ter paz e não vamos ter mais problemas. Isso é tão engraçado. Caim não tinha pistola, ele não tinha rifle. A arma moderna não é o problema, nunca tem sido o problema. Eu não encontro os governos neste mundo que eles querem diminuir a violência, mas para diminuir a violência verdadeiramente, o problema não é o objetivo, o objeto de violência. O problema principal não é a coisa que fica na mão da pessoa, o problema principal é o que está no coração daquela pessoa. Esse é o grande problema. Com raiva, Caim conseguiu matar seu irmão. Não tinha uma arma, como o gangue na rua hoje. Ele não tinha pistola, ele não tinha uma bomba, ele não precisava disso. Mas com raiva e ódio no coração foi suficiente para estimular ele a tomar uma vida humana. E a Bíblia fala isso. O problema não é o objeto na nossa mão, o problema está no coração do ser humano. E sempre tem sido assim. Mateus 15. Gostaria de ler para vocês Mateus 15, versículo 19. Jesus Cristo falou, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O problema está no coração. E vemos isso com Caim. Depois dele matar o seu próprio irmão, e Deus perguntando a ele sobre o irmão, eu não sei. Sou o guardador dele? Eu não sei. Que coisa. Olha o efeito do pecado no coração e a rebelião no coração dele. E quinta, vemos a retribuição. Deus não pode, por ser um Deus justo, não pode permitir o pecador continuar em rebelião contra a lei eterna de Deus, sem sofrer as consequências. E a retribuição ficou forte. No nosso texto, Deus falou para ele, você será um vagabundo, fugitivo neste mundo. Você vai fugir de todos, você vai andar perpetuamente, você não vai encontrar o seu lugar, você não vai encontrar descanso para o seu coração, você nunca vai se sentir em casa. Uma forma de falar ou explicar. Caim, seu coração sempre vai estar vagabundando. Eu não me sinto bem aqui. Eu não me sinto bem lá. Eu vou para aqui. Tem problema com fulano. Agora tem problema com fulana. Eu não sei o que vou fazer. E sempre você vai fugir de todos os seus problemas, da situação. Você não vai encontrar descanso aqui. Por quê? Porque você tomou uma vida de ser humano, e por causa disso, sua vida será castigada. Há consequências quando pecamos, e nós vivemos num mundo hoje que não quer ouvir a palavra pecado, desobediência. Vivemos num mundo que quer acabar com essa ideia de consequências. Hoje em dia não dizemos que essa pessoa está errado, não dizemos que ele está em pecado, dizemos, ele está doente, ele tem uma condição. Muitas vezes o problema é que nós não queremos admitir a verdade e as consequências continuam sendo fortes e nunca vamos achar a cura porque não admitimos a verdadeira problema. Caim ia andar sobre a face da terra
sempre fugindo de tudo, sem descanso. E também ele ia levar a marca do pecado com ele para sempre. Todo mundo ia sempre saber: eu sei quem ele é. Eu reconheço este homem. Você sabe o que ele fez? Sabe por que ele anda assim? Sabe por que ele é daquele jeito? Deus marcou ele pelo que ele fez contra o seu irmão. Essa é uma realidade. É uma coisa difícil, mas quando pecamos, é impossível evitar consequências que permanecem. Quando Davi pecou contra seu soldado fiel e ele fornicou, adulterou com Batseba, ou ele conseguiu perdão, ele conseguiu reconciliação, mas ele sofreu umas consequências, levou umas marcas ao resto da vida. Deus falou: a espada nunca vai partir da sua família. O que você fez em segredo, seus filhos será em público. A sua vergonha vai ficar em frente de todo mundo. Caim levou as marcas do pecado em si para sempre. Hoje em dia, se perguntarmos sobre alguém: você conhece na Bíblia Caim e Abel? Eu conheço. Quem é Caim? Ele matou Abel. Matou seu irmão. Esse é o que conhecemos sobre ele. Qualquer outra coisa que ele fez na vida, a coisa que sempre chega à nossa mente, a coisa que sempre lembramos: homicídio, assassino. As consequências das nossas decisões, várias consequências, são permanentes. Meu amigo, não continua no seu erro. Não continua em rebelião contra Deus, porque essas consequências são fortes. Não vale a pena. Busca a Deus, busca a misericórdia de Deus, enquanto há oportunidade de aproveitar da graça e misericórdia de Deus. Mas mesmo que Deus castigou, vemos que Deus é muito bom. Pense nas tréguas dele. Quando Caim reclamou do castigo, Deus disse: tudo bem, eu vou cuidar de você. Eu vou assegurar que ninguém toma a sua vida como você tomou. Eu vou cuidar de você. Um Deus tão bom. Mesmo que somos pecadores e merecemos condenação, Deus disse: ainda eu vou dar umas bênçãos a você. E Ele faz coisas para tentar nos trazer para o lado dEle, para nos reconciliar com Ele. É isso que Deus quer contigo. Ele está chamando você de se arrepender do pecado. Venha a Ele, aproveita da misericórdia enquanto há tempo. Venha, meu amigo, por favor.